pessoal, como vão vocês? Mrs. Mendonça falando aqui. Mr. Mendonça. Como estão vocês, pessoal? Tá tudo bem por aí? Por aqui também, tá tudo ótimo. A gente tá aqui agora passando pelas estradas aqui na Espanha. E aí eu resolvi bater um papo com vocês. Eu gostaria de compartilhar no nosso ponto de vista, atenção, pela nossa ótica, 3 vantagens e 3 desvantagens da gente ser caminhoneiros aqui na Europa, ok? Lembrando que eu particularmente estou há pouco tempo na estrada, entretanto, o James já está na estrada já há muitos anos, na Internacional há quase 10 anos, por isso eu vou tirar da nossa experiência, especialmente mais da dele do que da minha, tá bem? Vamos começando falando então sobre os pontos positivos, né? Normalmente a gente começa sempre daquilo que é bom. Vamos falando dos primeiros pontos positivos. Iniciando, obviamente, pelo ordenado, né? Basicamente, um dos motivos que nos fez vir para a estrada, claro que foi esse. O ordenado do caminhoneiro aqui na Europa é um ordenado razoavelmente bom, né? Razoavelmente não, é um ordenado bom. Comparado a várias outras profissões, é um ordenado muito bom. Vocês sabem que a gente mora em Portugal e o ordenado do camionista aqui é um ordenado muito acima da média, né? Você consegue tirar ali bons ordenados. Claro que de modo geral, né? Tem aqueles motoristas que trabalham na Ibérica, que ganham um pouco menos, o nacional, que ganha um pouquinho menos, o internacional depende da empresa também, tem empresa que paga mais, tem empresa que paga um pouco menos, enfim, mas de modo geral, o ordenado é sim um excelente atrativo para quem quer vir trabalhar de caminhoneiro aqui na Europa, beleza? Segundo ponto de vantagem para quem é motorista aqui na Europa. Atenção que isso é do nosso ponto de vista, tá, pessoal? Que é, sem dúvida, a facilidade de conhecer novos lugares. Nós, além de caminhoneiros, somos mesmo altos viajantes. A gente adora viajar. E mesmo antes da gente começar a trabalhar, especialmente eu, antes de vir para a estrada, eu já conhecia quase 20 países. A gente adora passear. E agora, com a oportunidade de estar no caminhão, nos facilita bastante, porque agora eu consigo conhecer, por exemplo, lugares que eu não iria de avião. Por exemplo, como cidadezinha no interior da Itália, cidades no interior da Alemanha, da França. Repeti alguns lugares também que eu adorei ter ido. Fui agora, por exemplo, já fui agora 2 vezes em Verona, nesse pouco tempo, né? Voltei agora em Bruxelas, a capital da Bélgica também, que é uma cidade que eu adoro. Veneza, enfim. Essas oportunidades que a gente tem estando no caminhão, que é fantástica, não é? Basicamente, especialmente porque com baixo custo. Porque toda vez que a gente calcula fazer uma viagem de férias, você pensa logo o quê, não é? No gasto que você vai ter com transporte e hospedagem. A gente aqui no caminhão basicamente não paga nenhum nem outro, nem o transporte e nem a hospedagem. Então a gente tenta sempre conciliar ali quando, obviamente, é oportuno, que nem sempre é possível fazer isso. A gente tenta sempre conciliar para a gente poder passear, ok? Por agora tem dado certo, né? Pelo menos até agora, vamos ver. Sempre que a gente pode, também tem algumas coisas que nos facilitam, né? A maioria dessas cidades aqui acaba também tendo serviço de... como é que é o nome? Daqueles... eu não queria dar um nome específico, né? É transporte de aplicativo, que tem vários. Então, mesmo a gente não parando às vezes muito num lugar muito central, a gente acaba indo pra lá. E também tem a possibilidade, se a gente quiser, imagina, a gente tá no fim de semana, vou dar um exemplo, em Praga, que a gente já foi várias vezes. Se a gente quisesse, a gente poderia, por exemplo, passar um fim de semana em um hostel, que é baratinho, e depois não dormir no caminhão. É um exemplo, né? É uma possibilidade. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes vantagens, na nossa opinião, de trabalhar de caminhoneiro aqui na Europa, beleza? A terceira grande vantagem que a gente acha aqui para trabalhar na Europa, especialmente por modo de comparação, né? Já era caminhoneiro no Brasil, eu sou filha de caminhoneiro, então eu via essa realidade lá que a mim me assustava muito, e aqui é uma coisa que a gente valoriza bastante, que é a infraestrutura, né? A qualidade das estradas, a qualidade dos parques. Obviamente que tem exceção, especialmente falando dos parques, né? Claro que tem alguns que não estão em bons uso. Claro que a maioria dos problemas dos parques aqui é mesmo mau uso, são falta de cuidado dos utilizadores, né? Não é nem a falta da estrutura. As estradas aqui são excelentes, como vocês podem ver. As estradas aqui são sempre muito boas, é muito, muito, muito raro mesmo a gente encontrar um buraco na pista. Aliás, eu já estou aqui na estrada há 5 meses. Fora esses 5 meses, eu já tinha tido a oportunidade de estar 2 meses com o James na estrada e eu nunca vi um buraco na pista, nunca. É possível que pode acontecer, especialmente
principalmente em época de chuva, mas é muito raro de acontecer. Então a qualidade das estradas é fantástica. E além da qualidade das estradas, também tem muito bom suporte, boas infraestruturas, não só nos parques de combustíveis, como existe também os parques para descanso, né? Especialmente, por exemplo, na França tem imensos parques como esse, que nos facilita bastante para a gente ter um pouquinho mais de dignidade e qualidade no trabalho aqui como caminhoneiro, né, minha gente? Mas não é só de flores que a gente vive, né? Obviamente que a gente falou agora das 3 qualidades, tem também as 3 desvantagens, né? Lembrando que é sempre na nossa ótica, tá, pessoal? Vocês podem discordar ou podem acrescentar ou podem ter uma opinião diferente, mas essa é a nossa opinião. Liderando ali, liderando não, porque não está por ordem de preferência. Mas começando então pela desvantagem, na nossa opinião, é alta cobrança da polícia. Mas como eu digo alta cobrança, é uma cena assim absurda. No mês passado nós fomos parados 5 vezes. 5 vezes, gente. E assim, tem alguns casos que a gente fala assim, poxa, realmente é interessante que tenha muita cobrança das polícias, porque evita problemas ou evita muito constrangimento mesmo dos motoristas, de andar alcoolizado, coisa assim do gênero. Entretanto, tem alguns que ferem ali, inclusive, a dignidade do motorista, sabe? Ele deixa ali um certo desconforto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há dias atrás, não aconteceu conosco, mas eu vi na internet, uma senhora, inclusive, era um casal de portugueses que estava na França, e ela conseguia se comunicar muito bem com o policial francês, e ela estava indignada, porque eles acordaram eles no meio da pausa para poder verificar os documentos. Minha gente, desculpa, mas era uma cena assim surreal. Quem que acorda o outro para poder verificar documentos? E ela falou, não, você vem aqui no final da minha pausa, eu tenho certeza absoluta que o seu chefe não vai no meio da sua noite ou no meio do seu descanso verificar seus documentos. É uma cena assim absurda. Conosco aconteceu o mês passado da gente ser abordado andando. Se vocês não nos seguem aqui no TikTok, segue lá que tem esse vídeo. É uma cena assim tão surreal. Estávamos andando numa bomba de gasolina na Eslovênia, e os policiais nos abordou a andar do lado do caminhão. Então, obviamente que a gente sente até um pouquinho, se calhar, de mais segurança por ter muito policiamento, mas às vezes a gente tem ali uma leve sensação que existe quase que um mercado, entende? Business com as multas em cima dos caminhoneiros, exatamente. E normalmente a gente sabe, né, gente? A corda só quebra pro lado mais fraco. Então a gente às vezes sente a sensação de que é muita caça, é muita busca, sabe? Tem alguns determinados países que parece que quando vê matrícula, placa do carro de outros países aí que vão atrás. Vou dar um outro exemplo. O IMT, que é como se fosse o órgão do Brasil, o Detran do Brasil, emitiu alguns cartões de condutor com defeito qualquer. Inclusive faltava exatamente, faltava um número de série. Inclusive o meu cartão foi um deles. A polícia estrangeira, sabendo disso, começou a parar praticamente todos os carros com matrícula portuguesa. Eles sabiam disso. Eles sabiam que todo mundo que fosse parado ali ia ser multado. Então eles foram à caça para poder gerar faturamento. Eu não tenho outra explicação que não seja para isso. É interessante, sim, eu acredito que a polícia está aí, de modo geral, desculpa falar o balanço, de modo geral, sim, para nos ajudar, para nos proteger, mas ali a gente fica ali com um pouco de sensação de que parece que existe um negócio obscuro por trás das multas, sabe? Que eles estão mesmo preocupados em canetar, como a gente diz aí no Brasil. Então, é interessante, mas eu acho que tudo na sua medida. E às vezes eu sinto que aqui tem muito abuso nesse sentido. É importante que tenha eles para poder fazer as leis acontecerem e funcionar. Só que parece que só funciona o que diz respeito ligado ao condutor. Tipo, só vem pro lado do condutor. Só o condutor é que paga. As empresas nunca pagam nada. O condutor é sim, que esse é pagado. Por causa de um erro qualquer mínimo no tacógrafo, um erro qualquer que você cometa a fazer um desvio onde supostamente não se pode andar caminhão, tudo entra por enganado, porque o GPS mandou, coisa,
etc. Nem sempre você está Nem sempre. ferindo a dignidade de outra pessoa, ou colocando em E às risco vezes as acontece, pessoas. nessas horas é quando eles mais vêm Em cima. em cima e mesmo para prejudicar. Porque se fosse, por exemplo, para poder Sei lá, pela segurança. coagir as empresas, né? Porque tem empresas que fazem com que o chofer passe da sua amplitude, passe do seu horário de condução, quebre sua pausa para poder ir fazer uma carga ou uma descarga. Então é assim, se fosse para fazer acontecer essas leis, em prol do chofer, ok. O problema é que às vezes, a maioria das vezes, o que acontece é que o chofer é que é cansado. A culpa eles procuram sempre para prejudicar o chofer. Por exemplo, há uma semana atrás fomos multados em 4 mil euros. Tipo, a multa é para mim, eu vou ter que pagar a multa. Normalmente eles sabem que um dos maiores falhas, né? Eu não vou nem dizer erros, é mesmo falha, porque o tacógrafo digital, ele é relativamente fácil, entretanto ele causa ali algumas confusões no nosso dia a dia. E a gente falhou por não ter desligado o caminhão e ter voltado a ligar, porque aqui estava muito quente, muito calor aqui na Espanha, por conta do ar-condicionado a gente não desligou e a nossa amplitude não zerou. A gente fez a nossa pausa, entretanto a nossa amplitude não zerou. O policial viu isso, percebeu o nosso erro, entretanto nos multou lá mesmo. A gente está falando de 2 mil euros para cada um, 4 mil reais, minha gente, é quase 20 mil reais. É muito dinheiro. Mesmo para quem ganha relativamente bem, é muito dinheiro sim. Então, como o James estava a dizer, parece que é sempre em cima dos motoristas. Eles não estão nem sempre verificar, por exemplo, a carga. Usar um pouco do bom senso, na maioria das vezes. O bom senso entre eles porque nesse caso específico estava lá a pausa. A pausa estava lá, ele sabia que lá estava a pausa, estava parado há 9 horas seguidas. Ele consegue perceber isso. Independente de estar em martelos ou disponível ou em pausa, ele consegue perceber que o caminhão estava em pausa todo esse tempo. Só que foi uma falha minha, e de fato, mas se usasse ali um pouco do bom senso, eu acho que não era demais, mais ou menos. Enfim, pronto. Esse é uma das desvantagens, não é? Que a gente também acha, como eu te disse. Obviamente que é pessoas que falam assim, quem anda certo não está sujeito a isso. Não, minha gente, está todo mundo sujeito a isso, óbvio. Para você não ser multada, basta você estar em casa, né? Quem está em casa todos os dias, sentado no sofá, esse não vão ser multado. Mas pra gente que está diariamente na estrada, vamos estar sim sempre sujeito a levar multas. E a gente entende que existe ali quase que uma perseguição, entende? É interessante, eu não vou te dizer pra vocês que isso nos faz sentir seguro, que existe alguns lugares que a insegurança existe. Não é insegurança que vai ser contra a nossa pessoa, não é isso, nossa integridade física. Mas insegurança, por exemplo, existe vários lugares na Espanha, por exemplo, que foi onde a gente foi multado, que a gente não pode deixar o caminhão parado lá com as cortinas fechadas, que a gente tem roubo de paletes ou roubo de gasóleo. E a polícia sabe disso e faz vista grossa. Então, mas nesse momento, em vez de eles estão a fiscalizar esses lugares, eles estão a fiscalizar os motoristas. Vão sempre no tacógrafo, porque eles sabem que ali é o nosso calcanhar de Aquiles, que é o lugar que a gente normalmente se engana, onde a gente tem ali alguns erros. Então, é um dos pontos negativos. Outro ponto negativo, isso eu acho que, de modo de comparação, ainda talvez seja um pouco menos do que no Brasil, mas ainda existe, isso na minha opinião, tá, minha gente? É a marginalização da classe, da marginalização da categoria. Muita gente ainda pensa que ser motorista não, você não foi nada na sua vida e você vai ser motorista. Não é. Hoje em dia é muito fácil a gente ver pessoas com formação, pessoas que simplesmente decidiram ser motorista pelas condições. Eu vou dar um exemplo meu. Eu vim para trabalhar como motorista porque eu quis ser motorista. Quem me conhece da minha vida privada sabe que eu trabalhava há 10 anos quase numa empresa na área de fitness. Eu ganhava relativamente muito bem. Trabalhava num lugar que toda mulher adora, né? Salto alto, maquiagem, de vestidinho, enfim, bem arrumadinha, e troquei tudo isso pela minha bota de biqueira de aço, pelo meu colete, né? Mudei a minha realidade.
enfim, porque eu também estava cansada da área comercial, mas porque eu queria ser motorista. Não foi uma falta de opção, muito pelo contrário, foi a minha opção. E eu já conheci várias e várias outras pessoas que exatamente teve como opção ser motorista. Entende? James também, acho que nem sequer pensou em trabalhar de escritório, lugar fechado e coisa assim. Definitivamente ele nunca se viu nisso, né, amor? Então, existe um pouco desse preconceito, não é? Eu não vou nem dividir isso em gênero ainda, com o preconceito contra as motoristas, porque eu acho que isso aí cabe um vídeo só sobre esse assunto. Eu vou dizer mesmo contra a classe, entende? Ainda existe ali ainda um bocadinho de preconceito, infelizmente, contra essa classe. Depois, por último, um dos pontos negativos, e existe, claro que existe um porém desse ponto negativo, que é o alto número de pedágios, de portagens. Esse não é o caso, por exemplo, da Espanha, mas você chega em lugares, por exemplo, como para a França, se você tiver o seu caminhão próprio, se for seu mesmo, você racha de pagar dinheiro nele. Porque é muita portagem, é muito pedágio, muito mesmo. Aí vocês me dizem, para ter uma estrada como essa você precisa. É fato, precisa, mas por exemplo, tem países como a Espanha que você não paga tanto. E a gente está nesse momento na Espanha, como vocês podem ver, a gente tem estradas tão boas quanto a França, né, amor? Você discorda de mim? Tão boas quanto a França. Nesse momento na França, na Espanha, paga-se 2 ou 3 autoestradas que paga é pequena e quase ninguém passa por aí porque não é caminho assim, como é que falamos, caminho de roçado. Mas a França, de fato, é um dos países onde mais se paga portagem. Paga portagem. Por acaso, é como a gente fala, as estruturas, as bombas, os parques também, lá tá, são bons. Mas, por outro lado, de fato... E não é só a França, Portugal também. Portugal também, para você passear, por exemplo, com seu carro de passeio, é muito caro. Se você não conhece, por exemplo, as estradas nacionais e quer ir pelas autoestradas, é muito caro. Uma viagem de Lisboa ao Porto, por exemplo, você gasta caríssimo para você ir pela autoestrada. Existem alguns caminhos que você consegue cortar se você conhece, mas se você não conhece, você paga muito caro. E pelo tamanho também, né, pelo espaço territorial, por exemplo, você poderia pagar menos, mas não é o caso. Então tem alguns países que você paga muito. Nem sempre a gente sente isso. Por exemplo, no nosso caso a gente não sente porque a gente trabalha para a empresa. Mas, por exemplo, se o caminhão fosse nosso, se existisse essa possibilidade, se a gente quiser um dia ter o nosso caminhão, é sempre um ponto que a gente vai ter que levar em consideração o número de portagens, que é muito. E normalmente não são muito baratos, são caros, especialmente no caminhão, né? A gente que é classe 4, então você paga bastante de pedágio. Bom, depois de tudo isso, obviamente, a gente coloca tudo isso na balança, os prós e os contras, o resultado é aqui. Estamos aqui, né, minha gente? A gente, obviamente, apesar de ter as coisas ruins, como em tudo, nem tudo é perfeito. A gente, sim, gosta de estar aqui, a gente veio estar aqui, como eu acabei de dizer, a gente escolheu estar aqui. E pronto, olha, eu acho que é uma profissão digna como qualquer outra. Ser caminhoneiro é uma profissão digna, é uma profissão que sim, que merece respeito. Nós todos merecemos, nós meninas da estrada também, por favor, merecemos respeito. Não somos todos iguais, entende? Eu sei que, especialmente aí no Brasil, existem várias meninas que aproveitam disso para poder fazer negócios paralelos na internet. Mas, enfim, não tenho nada contra quem faz esse tipo de coisa. Mas acredite, pessoal, quando você vê uma mulher na estrada, não somos todos iguais. Por favor, respeitem. Muitas de nós somos casadas, outras são solteiras, mas estamos aqui todos pelos mesmos, para trabalhar, para sustentar suas famílias, para levar seu dinheiro para casa de forma digna, de forma responsável, entende? E é isso aí. No final da balança deu positivo, tá bem, minha gente? Espero que tenha gostado dessa informação. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. A gente, quando tiver a oportunidade, responde. Acompanhe os nossos vídeos, segue a gente lá nas redes vizinhas. A gente sempre tá deixando vídeos por lá também, beleza? Siga lá nosso canal, deixa lá seu like, né, marido? Compartilhe com os amigos. E é isso aí. Segue a gente aí, pessoal. Grande beijo. Até o próximo vídeo.